Vamos dar uma olhada no PD da disciplina. Creio que hoje seja aula de exercícios, né? Antes da prova. Seis. Então hoje é aula de exercícios. A gente vai fazer exercícios dos assuntos passados, que foram hidrólise e sais ácidos. E na próxima aula, na próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro, nós temos nossa primeira avaliação. Então, só lembrando, na semana que vem a avaliação de vocês. Então, a gente não tem encontro síncrono. Eu libero a avaliação de 7 horas da manhã, na quarta-feira que vem, e eu deixo ela aberta por 24 horas, até 7 horas da manhã da quinta-feira. Então, vocês terão 24 horas para entrar no Moodle, fazerem a avaliação de vocês, encerrar a avaliação e enviar, ok? Então, vamos lá. Hoje é aula de exercícios, deixa eu pegar aqui a lista. Eu quero que vocês coloquem aí no chat, quem quiser, as questões que surgiram dúvidas para eu responder. Aí caso não tenham dúvidas, aí eu vou escolher questões aleatórias. Pessoal, vocês estão me escutando? Tem gente falando que não está me escutando. Tá escutando bem, professor. Tá ok então. Obrigado. Vou explicar primeiro essas dúvidas da Helenara. Questão 3. Constante da base pode chamar ionização também? Ó, constantes de ácidos e de bases fracos, hoje a gente chama de constante de ionização, né? Porque eles ionizam. Quando essa teoria foi inventada, foi introduzida por Arrhenius, ele denominou de constante de dissociação, Arrhenius, certo? Porque na época de Arrhenius não existia ainda uma diferenciação entre dissociar e ionizar. Então a gente sabe que um sal, ele dissocia hoje, né? A gente sabe disso. Um sal ele dissocia, porque os íons já existem para formar o sal, e quando a gente coloca em água, eles dissociam esses íons, né? Eles são separados. Mas ácidos e bases fracos são compostos covalentes. E aí o que acontece? Não existem íons ali. Então, quando a gente coloca eles em água, ligações químicas são quebradas para produzir íons. E isso é o que a gente chama de ionização, certo? Então, constantes de ácidos e bases fracos, a gente chama de constantes de ionização, ok? Não sei se deu para entender. Questão 5, não achei o KB da base. Questão 5. Ó, tabela de constantes de ionização de ácido e base, vocês têm que consultar livros, né? Ou até na internet mesmo a gente acha.
Às vezes acontece de uma constante em um livro estar um pouquinho diferente o valor de uma constante de um outro livro da internet, mas os valores são são próximos, ok? Isso não vai fazer uma diferença muito grande, não. Só que ela falou que não achou a constante da base, na questão 5 letra D. Questão 5 letra D. Então, a base da questão 5 letra D é a metilamina. Deixa eu olhar aqui no Google. Constante. Opa, cadê? Metilamina. Aqui, ó. Química geral, fundamentos. Ctrl F aqui. Metilamina. Aqui está em uma questão aqui, ó, na internet, ele fala, calcule a percentagem de protonação da metilamina, que é justamente a base, sabendo que a sua constante é 3,6 vezes 10 a menos 4. Então, vocês podem fazer pesquisa semelhante a isso que eu estou fazendo. Então, é 3,6 vezes 10 a menos 4 a KB da metilamina. Que mais? Questão 6, 9 e 11. Não achei alternativa em que em que 1 seja ácido e 4 básico. Então, vamos lá, questão 6, 9 e 11. Eu não sei se estou entendendo, eu não sei se eu estou lendo direito aqui, Helenara. Questão 6, 9 e 11. Não achei alternativa que 1 seja ácido e 4 básico na mesma alternativa. Essa da alternativa é só da questão 11. A Ah, 6 é tá. uma coisa e a 9 é outra. Tá. Então, para 11 primeiro, né? Ele diz assim: em um laboratório químico foram preparadas soluções de mesma concentração molar nas seguintes substâncias. Aí ele colocou perclorato de potássio, cloreto de cálcio, nitrato de magnésio e cianeto de sódio. Sinal alternativo que apresenta a correta acidez e basicidade dessas soluções. Então vamos lá, né? Deixa eu usar aqui. Deixa eu jogar lá para outro programa que fica mais fácil de explicar. Então vamos lá. O 1 é o perclorato de potássio, KClO. Então, é um sal, né? Todos aí são sais. Então, KClO, quando você coloca ele em água, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ele vai dissociar, porque é um sal, vai liberar potássio, no caso, e o perclorato, que é o ClO-. O perclorato, tanto o potássio quanto o perclorato, eles vêm de eletrólitos fortes, né? O potássio, ele veio provavelmente da base hidróxido de potássio, e o perclorato veio do ácido forte, ácido perclórico, HClO. Então, ele não sofre hidrólise, né? Ele não hidrolisa. Vamos para o 2. 2 é o cloreto de cálcio, CaCl2. Também é um sal, então ele vai dissociar, libera cálcio, depois dois cloretos,
E aí, nessa dissociação, o cálcio veio da base, hidróxido de cálcio, né? O cátion sempre vem da base, que é o hidróxido de cálcio, ele, por teoria, ele é forte, certo? É da família 2A, né? É base de metal alcalino terroso. E o cloreto veio do ácido clorídrico, que também é forte. Então, não hidrolisa também. 3. 3 então, se um não hidrolisa, isso aqui é neutro, é um sal neutro. Esse aqui também é um sal neutro, certo? Cloreto de cálcio. Não tem resposta aqui, né? Vamos terminar, depois eu vejo. Nitrato de magnésio. Também, acho que o problema está nas bases, viu? Oh, peraí. NO3, 2. Então vai ser magnésio, mais 2 nitrato. Isso aqui veio do hidróxido de magnésio e veio do ácido nítrico. E o 4, cianeto de sódio. Cianeto de sódio, ele dissocia, libera sódio, libera cianeto. E aí veio do hidróxido de sódio e veio do ácido cianídrico, que é fraco. Nesse caso aqui, o cianeto, ele veio do ácido cianídrico, então ele é fraco, né? Ele veio de um eletrólito fraco, então ele vai hidrolisar. Então, quando o cianeto vê a água, ele vai sofrer hidrólise, ele vai capturar um próton da água, né, que ele é uma base, origina ácido cianídrico e a hidrólise é uma hidrólise alcalina. Então, nesse caso aqui, é um meio alcalino, por conta da hidrólise alcalina. Ele quer saber o meio, né? Qual é a acidez dessas soluções? Aqui é o meio, ou a solução, será neutra, neutra. Esse aqui eu também diria que era neutra, mas eu vou explicar outra coisa para justificar aqui a resposta, certo? Deixa eu tirar aqui. Eu também diria que esse aqui não hidrolisa, seria neutro. E por fim, a última alcalina. Então, a 4 é básica, né? Então, essa alternativa aqui morreu, essa alternativa aqui morreu, essa alternativa aqui morreu. Ficaria entre C e E. Aí ele diz assim o seguinte, que a primeira, neutro, neutro, neutra, ácida, ácida. Ele diz que é ácida. Ah, é mesmo, gente. Eu tô confundindo, ó. Tá vendo? Eu caí na pegadinha do ácido perclórico. Isso aqui não é perclórico. Isso é ácido percloroso, ó. Isso aqui, ó, é K. O ácido perclórico seria se fosse KClO4, né? Mas aqui é KClO. Faltou esse 4 aqui, ó. Tá vendo? A pegadinha. Então, isso aqui é um ácido fraco. Ele veio do ácido hipocloroso. HClO é ácido hipocloroso. Se ele é ácido hipocloroso, ele ioniza, né? Porque ele é ácido fraco, ele não é ácido forte. Olha a pegadinha aí. Então, o ClO-, ele ioniza. Ele ioniza não, ele hidrolisa, né? E aí, quando ele capta a água, ele é uma base, ele capta a água, ele origina o ácido hipocloroso, não é perclórico, eu que estava viajando na maionese, que é o HClO, que é o ácido da água sanitária, e
ele capta um próton, vira hidrólise. Então, a hidrólise também no 1 é alcalina. Uma hidrólise alcalina. Então, uma alcalina, neutra básica. Então, seria a resposta a letra E, certo? Aqui é a pegadinha, só que eu caí também. Então, para outra questão. Questão 6 e questão 9. Questão 6. Questão 9. Ó, vou fazer primeiro a 9, certo? A 6, eu quero que você me indique para mim uma letra, ok? Eu não vou fazer A, B, C e não. Aí você indica uma dessas letras aí para eu responder. Vou fazer a 9 primeiro. Que a 9 é teoria. Então, vamos lá. Essa questão 9, ele também pergunta se a solução do sal será ácida, neutra ou alcalina. Então, na letra A, ele coloca como sal o sulfeto de amônio. Sulfeto de amônio é um sal, ele vai dissociar primeiro, ele vai liberar 2 amônio, 2 cátions amônio e um ânion sulfeto, ok? E aí o que acontece? A gente tem uma hidrólise dupla, né? Tanto o cátion quanto o ânion geram hidrólise nesse caso. Por quê? Porque o cátion ele veio da base fraca amônia, então ele hidrolisa. E o ânion veio do ácido fraco, que é o ácido cianídrico, ácido sulfídrico, que ele também ioniza, né? Então logo o sulfeto também ioniza. Então, para escrever a hidrólise, a gente tem que escrever as duas hidrólises juntas, né? Então, vou ter 2 cátions amônio reagindo com 2 moléculas de água, né? Ou hidrolisando 2 moléculas de água. Isso. E como ele é um cátion ácido, ele vai protonar a água, vai gerar 2 hidrônios. Então, será a hidrólise ácida. E originar 2 moléculas de amônia. Essa é a hidrólise dos 2 cátions amônio. E aqui é a hidrólise do ânion sulfeto. Então, o sulfeto, ele precisa de 2 prótons para originar o ácido sulfídrico, então ele vai hidrolisar 2 moléculas de água, ele vai roubar um próton de cada água para originar o ácido sulfídrico, que é o H2S, que é aquele ácido do ovo podre, né? Horrível o cheiro. E quando ele desprotona a água, ele libera 2 hidroxilas. Se a gente passar a régua, já que esses dois equilíbrios estão existindo ao mesmo tempo, a gente vai somar os equilíbrios aqui. Então, vai ser 2NH4+, mais S2-, mais 4 moléculas de água. Isso vai originar H2S. Isso vai originar 2 amônias. E assim, não neutralizem, certo? A água com a hidroxila. A gente é tentado a fazer a neutralização aqui na soma, mas não neutralizem. A gente precisa escrever a equação de hidrólise completa, que é essa aqui. Então, o que acontece? A gente vai apelar agora só para a teoria. Não existe cálculo nesses casos, né? Quando nós temos sais em que tanto o cátion
quanto o ânion hidrolisam, os cálculos de pH eles se tornam extremamente complexos, porque nós temos muitos equilíbrios químicos envolvidos ao mesmo tempo. Nós temos 2 equilíbrios de hidrólise, 2 equilíbrios de ionização e o equilíbrio da autoprotólise da água. Porque lembra que isso aqui é um Ka, aí gera o equilíbrio de ionização do ácido. Lembra que isso aqui gera um Kb, que é o equilíbrio de ionização da base. Lembra que tudo isso aqui é uma constante de hidrólise que depende da constante da autoprotólise da água, né? E são constantes de hidrólise. A gente está vendo aqui é uma equação única, mas aqui eu tenho uma constante de hidrólise 1 e uma constante de hidrólise 2. Então, é muitas constantes, muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, os cálculos eles se tornam muito complexos quando a gente tem situações dessa natureza, em que o cátion e o ânion hidrolisam ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente faz para descobrir se a solução final será ácida, neutra ou alcalina? A gente faz uma estimativa teórica, e é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma análise teórica. Então, ó, por hidrólise, esses 2 prótons, eles neutralizam as 2 hidroxilas, fazendo com que a hidrólise gere um meio neutro, a hidrólise, ok? Porém, na hidrólise é formado ácido sulfídrico, que também ioniza, e amônia, que também ioniza. A amônia, se ionizar, ela libera a hidroxila, e o ácido sulfídrico, se ionizar, ele libera prótons. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai comparar constantes. A gente vai comparar a constante de ionização do ácido, geralmente a sua primeira constante, apesar dele ser diprótico aqui, ó, ele tem 2 constantes, K1 e K2, mas a gente só vai olhar a primeira constante, que é a mais forte, que é a que importa mais. E vai comparar o Ka1 do ácido sulfídrico com a constante da base, que no caso que é a constante da amônia, né? Fazendo essa comparação, quem for a maior é a que vai ionizar mais. E aí a gente vai saber se o meio vai ser ácido ou neutro, ou ácido ou alcalino no final das contas. Então, deixa eu consultar aqui na internet mesmo quem é a constante do ácido sulfídrico e quem é a constante da amônia. A constante da amônia eu já sei, de cabeça. Kb da amônia é 1,8 vezes 10 a menos 5. Agora, o K1 do ácido sulfídrico é que eu não lembro. Deixa eu consultar aqui o Google, que o Google sabe tudo. Ka, ácido sulfídrico. Constante de acidez. Ka, equilíbrio ácido base. Ácido benzoico. Aqui, eu acho que essa aqui tem. Ctrl F. Sulfídrico, achamos já, né? Calcule o pH de uma solução de ácido sulfídrico, K1 dele, ó, tá aqui, ó, 5,7 vezes 10 a menos 8. Eu vou anotar aqui. 5,7 vezes 10 a menos 8. Então, fazendo essa comparação aqui, ó, eu estou vendo que o Kb ele é maior do que o K1. Então, no final das contas, a solução de sulfeto de amônio é uma solução básica. Porque a amônia, ela ioniza mais do que o ácido sulfídrico. E a hidrólise é uma hidrólise neutra. Então, no final das contas, quem vai ditar o pH da solução A é a ionização da amônia, que é produto da hidrólise, né? E gera uma ionização básica. A letra B eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma analogia. A letra B.
Deixa eu apagar isso aqui. Para a letra B, eu tenho o acetato de amônio. Eu vou representar o acetato por AC, viu? Eu tenho NH4AC. Então, ele vai dissociar, que é um sal, né? Então, vai gerar NH4+, e acetato menos. E aí, tanto o cátion quanto o ânion vão hidrolisar, porque ambos são oriundos de eletrólitos fracos, né? O amônio da amônia e o acetato do ácido acético. Então, vamos escrever a equação de hidrólise isoladamente primeiro. Então, amônio mais água gera NH3 mais OH-, então hidrólise alcalina. O acetato mais água gera ácido cianídrico. Eita, não, aqui, ó. Errei aqui já. Liguei o automático sem pensar. O amônio protona a água, então vai ser H3O+, e regenera a amônia. Acetato mais água, ácido acético mais OH-. Passa a régua, gera o NH4+, mais acetato, mais 2 moléculas de água, mais amônia, mais ácido acético, mais H3O+, mais OH-. Então, percebam que a hidrólise, isso anula isso, então gera uma hidrólise neutra. Ok? Se só fosse a hidrólise que a gente tivesse que considerar. Mas a hidrólise também produz amônia, que ioniza, e produz ácido acético, que ioniza também. Se a amônia ionizar, libera OH-. Se o ácido acético ionizar, libera H+. Ambos ionizam. A gente só precisa saber quem vai ionizar mais, né? Então, a gente vai comparar a constante da base da amônia, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, e a constante de acidez do ácido acético, que, por coincidência natural, também é aproximadamente 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso é coincidência, certo? E aí, gente, como a constante do ácido da base ioniza de forma proporcional e igualitária, os H+, que vem do ácido acético, eles neutralizam o H- que vem da amônia. Então, no final das contas, a hidrólise é neutra e as ionizações terminam se anulando do ponto de vista de prótons e hidroxila. Então, as ionizações também é neutra, fazendo com que toda a solução se torne neutra. Então, esse é um dos únicos sais que existem, que eu conheço, que está nos livros, cujo cátion e ânion sofrem hidrólise concomitantemente e que geram uma solução, no final das contas, neutra, por conta dessa coincidência de fatores, né? A hidrólise é neutra, as constantes de ácido da base gerados são valores iguais ou muito próximos, fazendo com que a ionização do ácido da base se igualem e fazendo com que as prótons neutralizem as hidroxilas e tudo termine ficando neutro, ok? Então, essa é a questão 9 respondida. Vamos ver questão 6. Quatro A e B. Deixa eu anotar aqui. 2, 4. Entrar. Vamos lá fazer a questão 6.
Então, 6 pediram letra A, né? A letra A é a mais fácil, inclusive, viu, gente? Fazer a letra A e a letra C. A letra A é do bicarbonato. Então, o bicarbonato, ele é um sal ácido, né? Aqui os três são sais ácidos, né? Percebam que tem os hidrogênios aqui, ó, ionizáveis na composição. Então, quando a gente coloca ele em água, ele vai primeiro dissociar, né? Liberar os íons. E nessa liberação ele libera o bicarbonato. Ele quer saber o pH. Como nós temos sais ácidos, então cálculo de pH de sal ácido é fácil, né? É uma média aritmética de constantes. Então, pH vai ser igual ao pKax mais pKay sobre 2. A gente só precisa descobrir quem é o ácido que dá origem e quem é X e quem é Y, né? Então, ácido ou bicarbonato, ele vem do ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele é um ácido diprótico, né? Então, ele tem o Ka e ele tem o Ka2, né? Então, quando o ácido é diprótico, só tem duas constantes, X e Y automaticamente é 1 e 2, né? Não tem nem o que discutir. Então, aqui a fórmula fica pKa1 mais pKa2 sobre 2. Eu só preciso saber quem é K1, K2, converter isso para pKa e depois jogar na fórmula. Então, vamos lá, fazer uma consulta aqui rápida no Google. Será que na própria lista não tem? Essa lista está escassa, né, de dados experimentais. Está bem escassa. Ácido carbônico. Aqui, ó. Logo na primeira. Ácido acético. Ácido carbônico. Aqui, ácido fosfórico. Aqui, ó, ácido carbônico. Ah, mas ele só está mostrando aqui o K1. Eu quero as duas constantes. Ácido carbônico está aqui. Ácido carbônico. Aqui, ó. 4,2 vezes 10 a menos 7. Vixe, aqui ele só está mostrando a K1 também. Deixa eu ver se ele mostra em outro lugar aqui. Carbônico. Não, aqui não mostra as duas constantes. Eu quero as duas constantes. Carbônico. Ctrl F. Aqui, ó, ácido carbônico, K1, 4,3 vezes 10 a menos 7 e 5,6 vezes 10 a menos 11. Então, vou ter que virar o menos log desse valor e desse valor, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, menos log de 4,3 exponencial a menos 7 dá, deixa eu anotar aqui, 6,37 e menos log de 5,6 exponencial a menos 11. Isso vai dar 10,25. Então, deixa eu jogar lá na fórmula. Então, já consultei, né? Já converti K1 para pK1, só tirando menos log. Isso aqui deu 6,37 e 10,25 aproximadamente. Somo dividido por 2 e eu já acho o pH. 8,31. Percebam que eu obtive um valor de resposta um pouco diferente do
do gabarito. Mas por quê? Porque o gabarito eu fiz com constantes ligeiramente diferentes que essas que eu peguei na internet, só isso, né? Mas a resposta, a fórmula de cálculo é justamente essa aqui, ok? Para não haver dúvidas no dia da prova, quando eu fornecer, quando eu tiver a questão e vocês precisarem de um dado desse, vai estar lá como dado. E aí todo mundo usando aquele valor de dado que eu forneci, aí não tem como dar uma resposta diferente, né? Ok? Então na prova vai ter todos os dados já. Vocês não vão precisar pesquisar dados de nada na internet, ok? Então a resposta da letra A seria 8,34. Na verdade a gente achou 8,31 por conta das constantes ligeiramente diferentes que a gente viu na internet. Só isso. Mas a resposta, o cálculo, é justamente esse aqui. Vamos para a letra C, para que vocês tenham uma outra visão de sal ácido. Então, na letra C, sim, percebam aqui, ó, como eu tenho sal ácido, todos esses aqui são sais ácidos, né? Então, a fórmula só depende das constantes. Então, esses valores de concentração aqui é balela, viu? Isso aqui é para pegar os desavisados que não estudam e que caem na pegadinha. Só isso, ok? Não, a gente não usa esses valores de concentração, porque a fórmula de sal ácido, de pH, só depende das constantes. É independente de concentração. Então, se você prepara uma solução de bicarbonato a 0,1, o pH dela vai ser o mesmo a 0,2. O pH dela vai ser o mesmo a 0,5. Entendeu? Que é independente de concentração. Então, a letra C, temos o sal hidrogeno fosfato de lítio. Então, Li2HPO4. Então, esse sal vai dissociar, vai liberar 2 lítios, vai liberar o monohidrogeno fosfato. Pronto. Aí, esse monohidrogeno fosfato é o sal ácido que vai ditar o pH, né? E ele veio de quem? Ele vem do ácido fosfórico, que é o nosso querido ácido da Coca-Cola. Então, o ácido fosfórico ele é um ácido triprótico, né? Então, ele tem um Ka1, ele tem um Ka2 e ele tem um Ka3, porque ele é triprótico, né? Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. E aí eu preciso aplicar a fórmula, né? pH é igual a pKax mais pKay sobre 2. Eu preciso descobrir quem é x, quem é y. Para eu descobrir isso, se eu não souber já de cabeça, eu faço a ionização, né? Eu escrevo a ionização para tirar essa dúvida. Então, ácido fosfórico, ele vai ionizar em 3 etapas. Ele libera um próton na primeira e o dihidrogeno fosfato. O dihidrogeno fosfato, por sua vez, na segunda ionização, ele libera outro próton e o dihidrogeno e origina o monohidrogeno. Cuidado com as cargas. E o monohidrogeno fosfato, que é justamente esse da questão, ele na terceira etapa, ele ioniza, libera outro próton, libera finalmente o fosfato. Então percebam que esse ânion aqui, ele está presente na segunda etapa e está presente na terceira etapa. Ele está aqui, ele inicia a segunda, ele é formado na segunda e ele inicia a terceira. Então, o X e o Y aqui é 2, porque ele está presente na segunda etapa de ionização, e 3, porque ele está presente na terceira etapa de ionização, né? Isso aqui representa o K1, isso aqui representa o K2, isso aqui representa o K3. Então, esses dois, esse íon está presente na 2 e na 3. Agora, é só eu saber quem é K1, quem é K2 e K3 para tirar o menos log e achar, né? Vamos lá consultar o Google novamente.
Aqui, ó, ácido fosfórico. Demos sorte, já achamos aqui, ó, as três constantes do ácido fosfórico. Então, K2, que é o que a gente quer, é 6,2 vezes 10 a menos 8. Deixa eu tirar o menos log desse valor aí. 6,2 exponencial a menos 8. Isso vai dar 7,21, arredondando. Eu também já vou tirar o menos log da terceira. Então, menos log de 4,2 exponencial a menos 13. Isso vai dar 12,38, arredondando. Então, eu vou jogar lá na fórmula. Aqui, ó, PKA1 deu, PKA2 deu 7,21 e o PKA3 deu 12,38. Somo e divido por 2 para achar o pH final. Isso vai dar 9,79. Aqui deu 9,79. Mais uma vez, ó, deu um pouquinho diferente do gabarito, mas por quê? Só por causa da consulta que a gente fez, né? As constantes que eu peguei para responder e gerar esses resultados aqui, essas respostas, esse gabarito, tiveram valores ligeiramente diferentes das constantes que eu acabei de olhar na internet. Só isso. Mas o cálculo é esse. Essa é a forma de cálculo. Ok? Débora, eu entendi aqui, eu acho que é a quarta questão, letra A e B, né? A e B. É de hidrólise. Vamos lá. A gente não fez nenhum cálculo de hidrólise ainda. A e B. Vamos lá. Letra A. Eu tenho um sal. Percebam que esse sal não é sal ácido, né? Ele é um sal neutro, por definição. Mas a gente vai saber se esse sal neutro hidrolisa ou não, né? Então vamos lá. Então o nitrito de potássio, ele é um sal, ele vai dissociar, vai liberar o potássio, vai liberar o nitrito. E o nitrito, ele é isso aqui ele veio do hidroxipotássio, né? KOH, que é forte. Logo, o potássio não hidrolisa. Mas o nitrito, ele veio do ácido nitroso, que é fraco. Então, o nitrito, ele vai hidrolisar, né? Então, o NO2 menos, como ele veio do ácido nitroso, que é um ácido fraco, ele hidrolisa. Então, se ele veio de um ácido fraco, ele é uma base forte. Quando ele se deparar com a água, ele é forte em relação à água, né? Ele vai desprotonar a água, porque ele quer um próton de qualquer jeito. E aí ele origina um ácido nitroso e a hidroxila. Então, percebam que é uma hidrólise alcalina. Então, isso aqui é uma hidrólise alcalina. Então, se é uma hidrólise alcalina, eu tenho que calcular, para eu calcular o pH, né? Eu preciso primeiro calcular o pOH, né? E para eu calcular o pOH, eu preciso saber quantas hidroxilas são liberadas nessa hidrólise. Então, eu vou aplicar a fórmula da hidrólise. Eu ainda estou conectado, pessoal. Tem gente ligando para mim, às vezes eu pergunto se eu não caí. Porque já aconteceu de dar aula. Vocês estão escutando, então? Sim, professor. Sim. Ah, tá. É porque quando o pessoal liga para mim no meio da aula, eu já fico desconfiado. Outro dia eu dando aula, eu já tinha caído da internet há muito tempo.
Aí o pessoal ligava para mim para avisar, professor, caiu a internet. E eu dando aula lá. Chega, tá aqui. Então, vamos lá. Então, a fórmula é KW sobre Ka, porque é um ácido que está sendo formado na hidrólise, né, o ácido nitroso, vezes a concentração do sal. Essa é a fórmula. Então, KW é um valor constante, né, 1 vezes 10 a menos 14, sempre é esse valor. Ka é que muda, né? Mas já foi fornecido aqui, graças a Deus, 7,1 vezes 10 a menos 4. E a concentração do sal aqui, ó, a gente vai usar. A gente não usa para sal ácido, mas para hidrólise a gente precisa da concentração. Então, 0,25. Pronto, agora é só fazer conta para achar essa concentração aí. 1 exponencial a menos 14, dividido por 7,1, exponencial a menos 4, vezes 0,25, tiro a raiz. Isso aqui deu 1,88 vezes 10 a menos 6 molar. Então, achei a concentração da hidroxila é esse valor. Então, é só alterar o menos log para achar o pOH, né? Menos log desse valor dá 5,73, arredondando. Só é subtrair agora de 14 para achar o pH. 8,27. Então, achamos o pH, ó, coincidiu. Então, a hidrólise é alcalina, logo o pH tem que ser acima de 7. Tudo fechou, né? Vamos para a quarta letra B. Oi. Em relação à água, sim. Entendeu? Isso. É porque é uma regrinha, né? Se você tem, por exemplo, ácido clorídrico, ele vai ionizar, libera o H+, e o Cl-. Então, isso aqui é um ácido forte. Então, a base conjugada, que é o cloreto, é uma base fraca. Mas fraca em relação a quê? Em relação à água, certo? Agora, se você está se deparando com ácido fraco, que é o caso aqui, ó, o ácido nitroso ele vai liberar o próton e vai liberar o nitrito. Então, esse aqui já é um ácido fraco. Então, ele vai originar uma base conjugada forte. Forte em relação à água. Então, o que é uma base? Uma base é uma substância que quer captar prótons, né? Essa é a definição de Brochet-Lowry. Se ela é uma base fraca, ela tem uma baixa tendência em captar prótons. Então, se o cloreto enxergar uma molécula de água, como o cloreto é uma base fraca, ele não vai roubar o próton da água. Mas, como no caso do ácido nitroso é um ácido fraco, ele vai originar o nitrito, que é uma base forte em relação à água. Aí sim, o nitrito, quando se deparar com a molécula de água, como ele é forte em relação à água, base forte, quer prótons de qualquer jeito. Então, ele vai roubar um próton da água para si, originando o ácido nitroso, e a água que perde o próton origina a hidroxila. Esse é o princípio da hidrólise, certo? Vamos para a letra B. Letra B é a mesma coisa, só que é uma hidrólise ácida, né? Vamos ver. Então, ó, aqui nós temos o acetato de sódio, eu vou substituir essa fórmula todinha aqui por NaC, para facilitar. Então, acetato de sódio é um sal, sal neutro, por definição, mas quando ele é colocado em água, ele vai dissociar, libera o cátion sódio, que vem do hidróxido de sódio, então o cátion sódio não gera hidrólise, mas o aniacetato gera, né? O aniacetato, ele veio do ácido acético, que é um ácido fraco, logo o aniacetato é uma base forte em relação ao ácido acético.
a água, aliás, né? Então, acetato, quando ele se deparar com a molécula de água, aí ele vai roubar um próton dela, né? Porque ele é uma base forte. Então, quando ele rouba uma próton, ele origina o ácido acético e a hidrólise, de novo, é uma hidrólise básica, né? Foi letra A e letra B mesmo que vocês perguntaram? E aí, é só fazer a mesma fórmula anterior. Fórmula de hidrólise básica. KWK, concentração do sal. Então, isso vai ser 1 vezes 10 a menos 14. Aqui a constante é 1,8 vezes 10 a menos 5. Concentração do sal é 0,5. Fazendo esses cálculos, vocês vão achar a concentração de OH menos, que vai dar quanto? Então, 1 exponencial a menos 14, dividido por 1,8 exponencial a menos 5, vezes... menos 5, vezes 0,5, raiz. Então, isso aqui vai dar 1,67 vezes 10 a menos 5 molar. Tiro o menor log desse valor para achar o pH. Deu 4,78. Subtraio de 14 para achar o pH. 9,22. Tá aqui. Ok? Vou fazer um cálculo de hidrólise ácida para revisar a fórmula de hidrólise ácida. Deixa eu escolher aqui. Já que eu fiz de hidrólise básica, vamos fazer hidrólise ácida. Letra C, quarto letra C. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui antes de eu ver. Não, Camila, quarta letra C. Deixa eu ver screen. A letra C é do perclorato de amônio, né? Então, o NH4ClO4, ele vai dissociar, sal neutro, então ele vai gerar NH4+, e ClO4-. Isso aqui vem do ácido perclórico, que é forte, logo ele não gera hidrólise, porém o amônio vem da amônia, né? Que é uma base fraca, logo ele vai gerar hidrólise sim, né? Então, NH4+, quando se deparar a molécula de água, a amônia é uma base fraca, logo ela vai gerar um ácido forte, como ácido conjugado, né? Então, o amônio ele se comporta como um ácido forte em relação à água. Se ele é um ácido forte, ele vai protonar a água de qualquer maneira, a pulso, né? Então, ele vai, quando ele protona a água, ele se libera do próton, ele se livra do próton que ele está com ele, aí origina a amônia, e a água que protonou vira H3O+. Pronto, hidrólise ácida. Ele é um sal neutro com hidrólise ácida. Então, a gente vai calcular o H3O+, gerado na hidrólise pela fórmula Kw, como gerei uma base, Kb, concentração do sal. Então, vai ser 1 vezes 10 a menos 14, sobre constante da base foi fornecido, 1,8 vezes 10 a menos 5, vezes 0,75. Vou calcular isso aqui. Isso aqui vai dar 2,04 vezes 10 a menos 5 molar. Então, achei a concentração de H+. Só é tirar o menor log nesse caso, né? Facilita. Tira o menor log e já acho o pH de 4,69. Tá aqui, ó. Sal neutro com hidrólise ácida. Ok? Vamos ver aqui.
Questão 6, questão 9, já respondi. A quarta, só vou fazer a letra C, viu? Já fiz a letra A, B, C, 1 e 2 da Camila. 1 e 2, 1 e 2. 1 e 2. Vamos lá, teoria, para fechar. Vamos lá. Primeira, marca a alternativa contém sais que geram hidrólise. Então, a gente tem que fazer uma análise individual, né, de cada um. Então, na letra A, eu tenho Na, NO3 e KCl. Então, a gente tem que praticamente saber da onde vem esses sais, né, como eu já venho fazendo nas questões anteriores. Então, isso aqui ele vai liberar o cátion sódio e o ânion nitrato. Aí, o sódio, ele veio só é juntar com a hidroxila, né? O cátion junta com o H-, então ele veio do NaOH. E o ânion a gente junta com H+, então ele veio do HNO3. Então é forte, forte. Então, o nitrato de sódio não gera hidrólise. Aqui não gera. O KCl é o mesmo raciocínio, né? K mais e Cl-. E aqui ele veio do KOH e veio do ácido clorídrico. Então, ele também não vai gerar hidrólise. Então, a letra A, o nitrito, tanto o nitrato de sódio quanto o KCl não gera hidrólise. Letra B. Letra B, eu tenho o cloreto de cálcio. O cálcio, ele veio do hidróxido de cálcio, né? E o cloreto veio, o cálcio veio do hidróxido de cálcio e o cloreto veio do ácido clorídrico. Então, por definição, hidróxido de cálcio é forte, ácido clorídrico forte, então ele também não gera hidrólise. Então, contém sais que geram hidrólise. Então, tanto as duas alternativas de cada, as dois sais de cada alternativa tem que gerar hidrólise, né? Na letra B, no cloreto no perclorato de amônia, a gente acabou de ver uma questão, né? Ele gera hidrólise, né? Por quê? Porque o NH4 ele promove hidrólise porque ele vem de uma base fraca, ele vem da amônia, que é uma base fraca, e o perclorato vem do ácido perclórico, que é um ácido forte. Então, na letra B, somente o sal perclorato de amônia que gera uma hidrólise. E a hidrólise dele, a gente já viu, é uma hidrólise ácida. A gente viu na questão anterior. Mas eu quero uma dessas alternativas que ambos gerem hidrólise, né? Na letra C, eu tenho KNO2. Então, o potássio veio do KOH, o NO2 veio do HNO2. Então, esse aqui é forte, não gera hidrólise. Esse aqui é fraco, gera hidrólise. Então, o KNO2 já vai gerar hidrólise a partir do nitrito. E o Na2C2O4, que é o outro sal, né? O sódio veio do hidróxido de sódio, que é forte, não gera hidrólise, mas o oxalato, ele veio do ácido oxálico, né? Que é o ácido que gera pedra nos rins. Se a gente ingere comidas ricas em ácido oxálico, a gente vai ter pedra nos rins. Então, o ácido oxálico, ele é fraco, né? Então, ele também vai produzir hidrólise, o oxalato, e o nitrito vai produzir hidrólise também. Então, a resposta da questão 1 é a letra C. Tanto o nitrito vai gerar hidrólise, quanto o nitrito de potássio vai gerar hidrólise, quanto o oxalato de sódio também vai gerar hidrólise. Na letra D, isso aqui, o sódio veio do hidróxido de sódio, que é forte, então ele não gera hidrólise. E o perclorato veio do ácido perclórico, que é forte também, logo ele também não gera hidrólise. Mas o bicarbonato gera, né, hidrólise, né?
porque o sódio veio do hidroxissódio, que é forte, não gera hidrólise, mas o bicarbonato veio do ácido carbônico, que é fraco e gera hidrólise. Mas a única alternativa que ambos os sais geram hidrólise é a letra C. Na segunda questão, ele diz: os compostos de cianeto de sódio, sulfato de sódio e cloreto de amônio, quando dissolvidos em água, tornam um meio. Ele quer saber se o meio é neutro, ácido ou alcalino. Então, usando esse mesmo raciocínio... Eita, que polento. Então, cianeto de sódio, ele vem o sódio veio do hidróxido de sódio, não gera hidrólise, porque ele veio de uma base forte, mas o cianeto vem do ácido cianídrico, que gera hidrólise porque vem de um ácido fraco. Então, o cianeto vai ser uma hidrólise básica, né? Porque quando ele se deparar com a molécula de água, ele vai roubar um próton da água, ele vai originar o ácido cianídrico e a água que perdeu o próton vai gerar a hidroxila. Então, o cianeto de sódio vai gerar um meio básico, porque a hidrólise vai ser básica. O sulfato de sódio, por sua vez, o sódio veio do hidróxido de sódio, que é forte, logo não gera hidrólise, e o sulfato veio do ácido sulfúrico, que também é forte, logo não gera hidrólise. Então, o sulfato de sódio é um sal neutro, que não promove hidrólise nenhuma, então o meio vai ser neutro. E, por fim, o cloreto de amônio, né? Então, o cloreto de amônio, ele vem... O amônio vem da amônia, que é uma base fraca, logo o amônio promove hidrólise, mas o cloreto vem do ácido clorídrico, que é forte, logo ele não promove hidrólise. Mas o amônio, quando ele promover a hidrólise, o amônio, ele vai ser uma hidrólise ácida, né? Porque ele vai protonar a água a pulso, vai regenerar a amônia, e a água protonada vai gerar o H3 ou mais. Então, a hidrólise do cloreto de amônio, mais especificamente do cátion amônio, gera um meio ácido. Ok? Oi. Não, ó, os três ácidos, ó, esses três sais são sais neutros, ok? Cianeto de sódio, sulfato de sódio e cloreto de amônio são sais neutros por definição. Por quê? Porque não tem hidrogênio ionizável neles, né? É diferente desse sal aqui, ó, o bicarbonato. Ó. O bicarbonato ele tem esse próton aqui ó, no meio da composição, então ele é um sal ácido. Mas você tem que ficar cuidado que sal, só pelo fato de ele ser um sal ácido por definição, não quer dizer que a solução dele vai ser ácida. Certo? Então, cuidado com isso. Esses três sais aqui, eles são sais neutros, que o caso do cianeto de sódio gera hidrólise. Ah, cadê? Cianeto de sódio, onde é que eu expliquei? Aqui. Gera hidrólise alcalina. Aí ele é um sal neutro com hidrólise alcalina. Aí ele gera um meio básico ou alcalino. O sulfato de sódio. O sulfato de sódio não gera hidrólise, né? Porque ele vem de eletrólitos fortes, tanto cátion quanto ânion. Então, ele não gera hidrólise, então ele é um sal neutro que vai gerar um meio neutro também. Né? Não tem hidrólise nenhuma no sulfato de sódio. E no caso do cloreto de amônio, gera sim uma hidrólise ácida, né? Não por causa do cloreto, mas por causa do amônio. Então, amônio, ele hidrolisa, gera um meio ácido. Vá, você ia falar alguma coisa também, eu lhe interrompi. Pode falar. Pronto. Você estava confundindo sal ácido com sal com hidrólise ácida, era isso? Isso. Ok? Só para complementar a sua dúvida, o bicarbonato, deixa eu ver se, ó, o NaHCO3, ele é um sal ácido por definição por conta desse hidrogênio ionizável. Mas ele gera duas situações, né? Ele gera o bicarbonato, ele pode ionizar
Aí, se ele ioniza, ele vai gerar ionização, ou seja, ele vai liberar o próton e liberar o carbonato. Mas ele pode hidrolisar também. E na hidrólise, ele vai se deparar com a molécula de água, roubar um próton da água, originando o ácido carbônico e gerando a hidrólise alcalina. Por isso que quando a gente se depara com sais ácidos, a fórmula de sal ácido é uma fórmula de uma média aritmética entre constantes. Porque nós temos vários equilíbrios químicos atuando ao mesmo tempo. E a gente precisa calcular o pH para saber se a solução do sal ácido será ácida, neutra, porque às vezes acontece do cálculo da pH 7 cravada aqui, ou alcalina. A gente não pode dizer que um sal ácido gera uma solução ácida nunca. A gente tem que fazer essa conta primeiro, para depois dizer a resposta. Ok? Fiquem atentos todo mundo com relação a sais ácidos. Sais ácidos pega muita gente desavisada. Vamos lá. Acabou, né? Então, a sétima. Qual dos seguintes sais é capaz de tornar o pH da água pura alcalino? A sétima, você tem que sair procurando o sal que gera um meio básico, né? Então, a sétima, você vai ver aqui, ó, todos eles são sais ácidos, ó. Todos são sais ácidos. Então, você precisa fazer todos esses cálculos para cada um. Você precisa fazer essa conta aqui, ó, para descobrir se a resposta vai ser ácida, neutra ou alcalina, e você vai ter que achar o sal que vai gerar o meio alcalino, que é o que a resposta quer, né? Você tem que fazer essas contas para a letra A, para a letra B, para a letra C e para a letra D. E para fazer essas contas, você precisa das constantes. No caso da letra A, você precisa das constantes do ácido fosfórico. No caso da letra B, você precisa das constantes do ácido carbônico. No caso da letra C, você precisa das constantes do ácido sulfuroso, né? Então, ácido fosfórico, tá aqui ó, as constantes, ó. Vocês podem anotar aí, ó. Podem bater um print. Ó, ácido carbônico e ácido fosfórico, já tá aqui, ó. Para vocês fazerem as contas. Eu não vou responder ela não, certo? Eu já tô dando aqui o fluxo da questão, como fazer as contas. Então, para o ácido carbônico, vocês podem anotar essas duas constantes. Para o ácido fosfórico, vocês anotem essas três constantes. A gente precisa também descobrir as constantes do ácido sulfuroso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Constantes ácido sulfuroso. Ácido sulfúrico não, eu quero ácido sulfuroso, acho que tá aqui. Ácido sulfuroso, ó, H2SO3, tá aqui, ó, as constantes do ácido sulfuroso. Vocês precisam para a letra C. Então, ó, bata um print, K1 e K2 da letra C. E o terceiro, esse ácido é bem chatinho de achar. É o ácido arsenioso, ou é arsenioso. Esse eu não sei se eu vou achar ácido. Arsenioso. Ácido arsenioso, H3ASO3, não é isso? Não, é ASO4. Ácido arsênico. Ácido arsênico. H3ASO4. Aqui tem H2, mas ele vem do H3, né? H3ASO4. ASO4.
Ácido arsenioso é arsênico. Arsenioso é o 3, esse é o 4, então. Deixa eu achar aqui ele. Aqui. Esse eu acho aqui. Tatatã. Que ele não diz as constantes. Vamos, internet. Nossa, a internet tá uma desgraça. Ácido arsênico. Esse aqui tem. E não tem. Arsenioso. Ácido orto. Ácido fosfórico. Ortossilícico. Sabia que esse seria o mais difícil de achar. Mais grama. Aqui. Quando a gente acha a página arsenioso H3SO3 arsênico aqui, ó. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. O primeiro é 5,6 vezes 10 a menos 3. Tá aqui, ó. 5,6 vezes 10 a menos 3 é a primeira constante. A segunda constante é 1 vezes 10 a menos 7. Esse asterisco significa vezes, viu? E a terceira constante é 3 vezes 10 a menos 12. Usem esses valores, que vocês conseguem chegar na resposta bem próxima. Então, ácido arsênico para a sétima questão, letra D, constantes. 5,6 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 7 e 3 vezes 10 a menos 12. Então, só é usar essas constantes, aplicar essa fórmula, você tem que aplicar a fórmula certa para o X e para o Y, a dependendo do ácido de origem, e aí acha o pH. Aquela resposta que dê pH alcalino é a resposta final da questão. Deu para ajudar, né? Bem, só recapitulando, pessoal. Semana que vem, prova, né? Primeira prova de vocês, da disciplina. Então, vocês vão ter que estudar equilíbrio ácido-base inteira. E concentração, né? Os assuntos que vai cair é concentração, que é o primeiro assunto. Equilíbrio ácido-base parte 1, equilíbrio ácido-base parte 2 e equilíbrio ácido-base parte 3. Então, estude esse aglomerado de assuntos para fazer essa primeira prova, ok? Oi, pode falar.
Em relação a quê? A pH? Porque assim, eu não mostrei a vocês os cálculos de pH de soluções extremamente diluídas. Isso eu não mostrei, então eu não vou cobrar. Mas era isso a sua dúvida? Ou era assim, cálculos de diluição de soluções? Eu fiquei na dúvida também. Diluição de soluções eu vou cobrar numa boa, tranquilamente. Agora, se for cálculo de pH de soluções extremamente diluídas, que eu não abordei a teoria, aí eu não vou cobrar. Viu? Então, gente, ó, eu vou liberar para vocês, como um treinamento para a prova, exercícios virtuais de aula teórica. Eu vou liberar já já, eu libero, ok? Eu vou ajeitar aqui o ambiente e libero. E esse exercício virtual, ele é como se fosse um simulado para a prova, não é a prova. É um simulado da prova para que vocês aprendam a mexer no Moodle, que ainda não mexeu, e ele dá uma nota no final, mas é uma nota mentirosa, uma nota fictícia, uma nota só para o sistema saber corrigir e dizer quantas questões daquele exercício você acertou ou você errou. Só isso. Então, a nota de exercício virtual não vale de nada. É só uma forma do sistema contabilizar questões certas e erradas. Ok? E é um treinamento para a prova. Então, quem quiser fazer, fica à vontade. Pode fazer. Já já eu libero ele. Ok? E é isso. Professor, a gente vai ter Oi. que enviar os cálculos da prova? Não, não. É só responder. E aí eu deixo a critério de vocês se vocês vão realmente responder sozinhos ou se vocês vão fazer aquelas consultas aos amigos universitários, né? Aí é problema de vocês, né? Cada um com seu karma para lidar depois, né? Teoricamente, para você fazer sua prova sozinho. Agora, se você quer, pela facilidade do ensino online, vamos supor, não estou dizendo que é você, né? Mas vamos supor, qualquer outro aluno queira consultar o amigo universitário ao lado, pelo Zap, ou por telefone, ou por qualquer outro meio, que não deveria, porque é uma prova, aí consulte, e depois o karma vai atrás de você, certo? É aquela famosa lei do retorno. Eu acredito muito nela. Viu, gente? É isso. Não precisa enviar cálculos nenhum para mim. É só fazer a prova no Moodle e pronto. Então, semana que vem, 7 horas da manhã, eu libero a prova, vai até quinta-feira, 7 horas da manhã ela fecha. Quem fez, fez, quem não fez, perdeu. Né? Ok? E aí, automaticamente, nós não teremos encontro síncrono quarta-feira que vem. Vocês vão estar livres para fazer somente a prova. Então é isso. Valeu, obrigado. Oi. Só uma coisa. Aí, no caso, a gente abre a prova e pode responder, tipo, não tem horário mínimo, né? Tipo, 2 horas para responder, ou Não, 3. não, é aberto. Você só tem que tomar cuidado com o horário de fechar. Uhum. E assim, eu deixo 2 tentativas para vocês fazerem a prova. Ah, porque o professor é bonzinho? Não. É porque se der problema, às vezes dá em uma das tentativas, a internet cair, o aluno não sabe mexer direito. Aí tem a segunda tentativa, né? Mas é só 2 tentativas e acabou, ok? Aí eu considero a maior nota das 2 tentativas que você fez. Ah, professor, tem 2 tentativas, mas eu só fiz uma tentativa e pronto. Só quero fazer uma. Tudo bem, não tem problema. A nota que você tirar nela é a nota que eu vou considerar no SIGA. Certo? É isso. Até mais. Até de hoje a 15, né? A gente retorna às aulas normais. Tchau, tchau. Boa prova a todos.